Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo episódio da nossa Live Express e hoje a gente vai receber a professora Cris Wabi para poder falar um pouquinho sobre as características e os tipos da AME. Tá? Então peço para vocês aguardarem só alguns minutinhos que a professora já está fazendo a conexão e nós já iremos iniciar o nosso bate-papo. Olá, professora. Agora deu certo. Ai, difícil esse negócio, caramba. É importante que deu certo. Ai, tá me ouvindo, Paulo? Várias pessoas entrando, vários ex-alunos, o Anderson, que foi tanto aluno meu como da Cris aqui da pós de Neuro. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece esse quadro, é um quadro, nosso novo quadro que chama Live Express. A ideia é que em 20 minutos, dois dos nossos professores debatam sobre algum assunto em até 20 minutos, o que é um desafio, né? Que às vezes a gente tem 9 horas para falar um dia sobre um assunto e a gente acaba estourando um pouquinho. Né? Então, nosso desafio vai ser agora falar sobre esse assunto em 20 minutos, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. O Thiago, coordenador da pós-ortopedia, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Quem tem dúvida, quem quiser fazer algum comentário, pode mandar por aqui que eu vou passando para a professora Cris. A Paloma também por aqui. A Paloma já fez vários cursos com a gente, trabalha hoje com a professora Cris lá no NEREM. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Professora, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e vamos começar porque o nosso tempo está correndo, né? Vamos lá. Bom, talvez a grande dúvida que gira em torno do pessoal é: o que é a AME? Se a gente pudesse definir essa patologia, como que a gente poderia definir? A AME é uma das doenças neuromusculares, tá? E que acomete especificamente o corno anterior da medula. Então, é uma doença genética, autossômica recessiva, onde os motoneurônios eles vão morrendo, progressivamente eles vão morrendo, devido à falta de produção de uma proteína que esses indivíduos não produzem, que a gente chama de proteína de sobrevivência do motoneurônio. Então, eles não produzem essa proteína e progressivamente esses motoneurônios vão morrendo. Como é motoneurônio, então vai perdendo a força progressivamente. Legal. Então, a gente poderia definir a AME como uma doença tipicamente motora. Tipicamente motora, é exclusivamente motora, não tem nada sensitivo sensorial. Legal. Isso, gente, é importante para quem ainda é estudante ou para quem está se familiarizando com a área da neuro. Toda vez que a gente fala das características da região afetada da medula, isso tem total influência com a manifestação do sintoma. Por que isso é importante? Para quando você for traçar o seu plano terapêutico. Se ela é uma doença que afeta o corno anterior, se ela é uma doença que ela é essencialmente motora, as suas condutas e as suas terapias, elas têm que ter um foco como reabilitação motora. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente esquece, às vezes, que uma forma de gerar estimulação motora é através da área sensorial. Eu queria que a professora falasse um pouquinho disso. E aí, a gente pode usar, já que a parte sensitiva está preservada, eu posso usar isso a meu favor? Pode sim. Eu particularmente uso bandagem, que é uma técnica sensorial, né? O único, talvez, X da questão, quando você traça uma conduta nesses tipos de paciente, que a gente não, que eu não uso, alguns podem até usar, é a eletroterapia, a eletroestimulação, tá? Por ser uma alteração motora, se você jogar uma corrente, ele vai sentir, ele vai poder te falar, olha, tá fraco, tá forte, enfim, vai poder relatar isso, se for um adulto, mas a gente tem que ver em relação à resposta motora dele, tá? Então, algumas técnicas essencialmente sensoriais, como a bandagem que eu uso, ok, não há problema nenhum, e outras técnicas, como você falou, de condutas terapêuticas, que necessitam de uma resposta sensorial, como eletro, né? Se a intensidade está boa ou não, tem que ter muito cuidado devido à resposta motora, porque a corrente, a gente sabe, dependendo da corrente que a gente usa, eu posso acelerar a degeneração desses motoneurônios.
Então, particularmente a eletroterapia, a gente deixa de lado nesses tipos de pacientes, e os outros tipos de conduta que são essencialmente sensoriais ou que necessitam, né, de uma resposta sensorial do paciente para você tratar, a gente tem que ter essa ressalva. Legal. Uma outra dúvida que sempre gera, talvez, no pessoal quando vai atender AME, vai estudar um pouco a fisiopatologia e vê lá, afeta o corno anterior da medula, uma patologia essencialmente motora, e a parte cognitiva. Como que fica nesses pacientes? Normal. Eu falo que as minhas crianças com AME são até mais inteligentes do que as outras crianças. Como é somente o corno anterior da medula, né, são os motoneurônios, o segundo motoneurônio então lá na medula, então a parte cognitiva não tem problema nenhum, diferente de outras doenças neuromusculares, a gente pode ter alterações cognitivas, a AME não. A AME é essencialmente puramente motora, cognitivo 10. Eu fiz essa pergunta para a professora e puxei esse assunto, porque o que a gente mais vê na neuropediatria, na neuro como um todo, né? Às vezes até com paciente adulto a gente acaba vendo alguns profissionais tratando o paciente como alguém com alteração cognitiva. E a gente vê isso muito forte na área da pediatria, né? Porque é uma criança que tem às vezes alguma debilidade motora, você acaba perguntando o tempo inteiro para a mãe, mãe, ela faz isso? Mãe, ela faz aquilo? Mãe, ela faz aquilo? Uma vez, uma aluna minha estava questionando a mãe, eu falei assim, viu, pergunta para o paciente, pergunta para ele. Mas ele está entendendo o que eu estou falando? Tá entendendo tudo que você está falando, né? Como a gente falou, ela é uma patologia que tem uma característica puramente motora, né? Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Tentar lembrar quais patologias que têm comprometimento cognitivo e qual que não tem. A que não tem, eu preciso trabalhar com essa criança, óbvio, lembrando que é uma criança, lembrando que o lúdico, lembrando que a forma de abordar ela tem que ser o mais próxima de uma forma que envolva uma comunicação adequada com uma criança, mas eu não posso esquecer de que ela tem esse cognitivo pleno, que ela tem esse cognitivo preservado. Né? Exatamente. Então, a gente já conseguiu falar já de algumas características muito importantes, né? A questão da manifestação motora, a questão da importância da estimulação sensorial e essa questão da cognição. E a parte ventilatória desses pacientes, né? Já que a gente pensa na parte motora, a gente tem que pensar que o que nos faz respirar, a gente tem o nosso centro respiratório, né, que está lá no nosso tronco encefálico, mas eu também tenho um papel importante da musculatura no que diz respeito à mecânica ventilatória. Esses pacientes, eles vão ter alteração dessa mecânica ventilatória, são pacientes que a gente precisa pensar no suporte ventilatório para eles. Essencialmente é importante a fisiomotora e junto com a respiratória, porque, como eu disse, é puramente motor, então acomete a musculatura motora, musculatura motora não, musculatura esquelética e a musculatura respiratória, como intercostal, a musculatura intercostal. Né? O diafragma desses indivíduos é poupado, mas o intercostal não. Então, o que acontece? A mecânica, como você mesmo disse, da caixa respiratória, ele é alterado. Então, eu sempre falo que as AMEs, ele não tem problema no pulmão, né? Explicando leigamente, não tem problema de troca, de troca gasosa entre os alvéolos. O pulmão dele tá bom. O que tem problema é a mecânica da caixa respiratória. Então, na hora da gente inspirar e expirar, ela não tem a complacência devido à fraqueza dos intercostais. Então, é muito importante a fisiomotora junto com a fisiorrespiratória, para quê? Para melhorar essa complacência da caixa torácica, porque esses indivíduos, desde ao nascimento, que a gente tem vários tipos de AME, ou aqueles que se manifestam mais tardiamente, eles têm uma mecânica respiratória comprometida. Então, eles vão precisar de ventilação não invasiva? Alguns sim, tá? Mais tardiamente, outros não. Mas de início é físio com ambu, físio respiratória e dependendo da evolução a gente parte para uma VNI. Mas é essencial saber que é um comprometimento motor, sim, mas que a respiratória vem associada devido à mecânica respiratória da caixa torácica estar comprometida. E aí,
é o que talvez a gente mais vê de equívocos do pessoal da área hospitalar que não está acostumado com o paciente neurológico, né? Eu brinco, eu sou da neuro e minha área é essencialmente do autismo, e eu falo que todo mundo que está no hospital deveria fazer um módulozinho de neuro para poder pegar algumas coisas. E o que a gente mais vê são alguns equívocos na hora de admitir esses pacientes ou até mesmo de receber esses pacientes nas unidades de internação. E o que a gente mais vê de equívoco, a questão da utilização de PIP, né, e de FiO2, e se o paciente não está em suporte ventilatório, a suplementação de oxigênio. Como que é essa relação para esses pacientes? Não digo comum, mas se a gente não conhece a fisiopatologia, né? Chega o paciente com uma AME, com falta de ar, né? Com uma dispneia, joga oxigênio nesse paciente, porque ele não está respirando, né? Mas não está respirando exatamente por quê? Porque ele entra oxigênio, mas como ele não tem a complacência da caixa torácica, ele retém CO2 lá, né? Dentro da caixa torácica, dentro do pulmão, e gera uma hipercapnia, e aí tem todo o desconforto respiratório dele. Então, se a gente joga mais oxigênio para dentro da caixa, né, para o pulmão dele, ele vai reter mais CO2. Ele não tem expansibilidade da caixa torácica. Então, é um crime paciente com doença neuromuscular, e eu já ouvi isso, eu já vi isso, pacientes às vezes até ir a óbito, porque eu jogo o oxigênio nesses pacientes com doença neuromuscular. Então, não assim, é extremamente grave isso. E o que é indicado? Se está com falta de ar, uma dispneia, o que é indicado nesse paciente com AME é uma VNI. É colocar algum tipo de ventilação não invasiva para jogar uma pressão para dentro desse pulmão, né, e melhorar a expansibilidade da caixa torácica. A gente está nessa época ainda, né, de Covid. O Covid, sim, ele dá uma falta de ar, né? Ele precisa de suplementação de oxigênio. Então, se de repente eu tenho uma AME com Covid, eu tenho que suplementar oxigênio, mas junto com uma VNI. Tá? Então, essas nuances, né, que você falou de fisiopatologia, a gente precisa tomar muito cuidado nas AMEs, porque senão a gente acaba prejudicando o paciente. E a gente não pode esquecer, gente, que se eu gerar uma hiperóxia nesse paciente, quanto mais oxigênio eu ofertar para esse paciente, eu vou ter como rebote uma maior hipercapnia, porque como a professora Cris acabou de explicar, eu não tenho essa expansibilidade, eu não tenho essa mecânica adequada. E aí o que vai acontecer? O que a gente mais vê com pacientes hipercapneicos é o rebaixamento de nível de consciência. E aí a gente escuta às vezes algumas coisas que nós que somos da área da neuro, a gente entra em pânico, porque a gente fala assim, não, eu comecei a colocar o O2 para ele acalmou. Não é que ele acalmou, na verdade ele rebaixou. Rebaixou. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente para quem faz atendimento de AME domiciliar, né? E até mesmo orientar os familiares. Infelizmente, o nosso sistema de saúde não gera um suporte adequado para essas famílias, né? Onde deveria ter um suporte maior de profissionais acompanhando essa família. E às vezes a mãe, o pai, o familiar, na angústia de ver aquela criança com aquela falta de ar, se tem um concentrador de oxigênio, vai e aumenta a oferta de oxigênio. E qual que é a primeira observação? Ele acalmou. Na verdade, isso não é acalmar. Na verdade, essa criança, esse paciente, ele está rebaixando o nível de consciência. E aí eu tenho diminuição de reflexos protetores, de via aérea, e aí eu tenho uma N complicação. E aí o que a gente observa depois desse período? Os períodos de pneumonia. Por quê? Porque eu deixei essa criança com reflexo diminuído. Então a gente tem que tomar muito cuidado com questão de oxigenoterapia. Existe uma grande diferença de dispneia ou alteração respiratória hipoxêmica, ou seja, quando eu não tenho uma troca gasosa adequada, quando eu não tenho áreas de shunt, quando eu não tenho, ou seja, essa absorção desse oxigênio. O paciente com AME, se você colocar o seu oxímetro lá no dedinho dele, vocês vão perceber que ele não satura mal. Né? Então, se ele não satura mal, ele não precisa de oxigênio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Esse paciente ele precisa de pressão, ele não precisa de oxigênio, tá bom? Então, até uma dica aí para quem está no domiciliar, mais importante do que se preocupar com o catéter nasal ou com a suplementação de oxigênio na tráqueo desse paciente, é vocês observarem se ele está com uma oferta de pressão de forma adequada, certo? Aí posso só rapidinho dar
um depoimento, eles geralmente saturam entre 92 e 94, mais ou menos, as AMEs. É uma criança mesmo que eu tenho, e é um erro também colocar aqueles coletes, ou vestimenta, né, tipo de neoprene. Muito me perguntam isso. Depois a gente fala isso na jornada, né? Mas muito me perguntam isso, e é muito perigoso, porque essas faixas de neoprene, e o que aconteceu com um paciente meu, comprime demais. Aí o que aconteceu? A saturação dela começou a baixar, ela começou a ter falta de ar. Eu falei, claro, né? As possibilidades da caixa torácica não tinha nenhuma. Então, Eu já tenho uma exatamente. mecânica alterada, aí eu vou e eu restringo essa mecânica. Exatamente. Eu falo, se a gente parasse para pensar um pouquinho em fisiologia e biomecânica, eu acho que a gente conseguiria evitar muito desses equívocos, né? Exatamente. E, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de AME, né? Muito se fala sobre, esse paciente eu vou ter tal conduta porque ele é tipo 1, porque ele é tipo 2, né? Como que a gente pode delimitar esses tipos? A gente tem basicamente, alguns definem entre 4 ou 5 tipos de AME, né? Isso vai depender do número de cópias que a gente chama de SMN2, que é um gene alelo que produz, produz um pouco da proteína que falta, tá? Todo mundo tem esse SMN2, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Quanto mais cópias desse SMN2, melhor é o fenótipo do paciente. Então, tem paciente que tem 3 cópias, 4 cópias, 8 cópias de SMN2. Então, o fenótipo é melhor porque produz um pouco mais de proteína. Então, a gente tem desde o tipo 0, que é aquela criança que, na verdade, já nasce hipotônica, a sobrevida dele é muito baixa, nem um mês de vida, que tem somente uma cópia de SMN2. O que a gente ouve muito é AME tipo 1, que tem de 1 a 2 cópias desse SMN2, e a gente fala que é uma criança que nunca vai sentar. Uma criança que motoramente ela não vai conseguir atingir o sentar, tá? Até mais ou menos uns 6 meses de vida é o início dos sintomas dessa criança. O tipo 2 se desenvolve bem e o início dos sintomas começa aproximadamente 1 ano e meio, o início dos sintomas. É uma criança que a gente fala que ela nunca vai ficar em pé, então ela senta, mas ficar em pé sozinha nunca vai conseguir, tá? Tem mais ou menos de 3 a 4 cópias de SMN2. O tipo 3 já é da fase de criança até adulto, então acima de 2 anos pode ser a idade de início, ou até adultos, na fase adulta, eu posso apresentar isso. E são indivíduos que vão ter dificuldades para andar e vão necessitar de algum dispositivo auxiliar, tá? Então vai sentar, vai andar, mas com algum dispositivo auxiliar. E o tipo 4, que é o mais raro que tem, é muito pouca a frequência, aí sim se manifesta no adulto somente, por volta de 30 a 40 anos de idade, que tem aí 8 cópias de SMN2 e vai andar, mas aquele andar meio desengonçado, que a gente às vezes nem liga muito, tá? Hoje em dia, Paulo, esse marco que eu falei para você, criança com AME tipo 1 nunca vai sentar, tá meio indo pro água abaixo por causa dos medicamentos. Então, eu tenho AMEs tipo 1 que tá sentando, tá? AMEs tipo 2 que tá andando e a gente tá treinando a marcha por causa dos medicamentos. Então, a gente define clinicamente os tipos de AME, na verdade, é pelo número de cópias de SMN2. E isso é pelo exame genético. O exame genético vai te mostrar lá. Eu tenho tantas cópias de SMN2. Então, é AME tipo 1, 2, 3 ou 4. Legal. Bom, a gente já está entrando no nosso último minuto, né? 20 minutos boa, né? Passa rápido. Obrigado, a Nayara comentou aqui que áudios sensacionais. Parabéns por abordarem de forma tão rica esse tema. Obrigado a vocês pela participação. Bom, fica o meu convite aqui da professora Cris, se vocês gostaram desse bate-papo, né? A gente vai ter mais tempo para poder falar sobre isso na nossa jornada de neuroreabilitação, que vai acontecer agora no dia 5 de setembro. Lá a gente vai ter 6 horas para poder falar, né? Cada um dos professores vai ter 50 minutos. A professora Cris vai falar um pouquinho de AME, né, Cris?
Isso. Eu vou falar um pouquinho de ano, especificamente as deformidades, né? Como que a gente identifica, como que a gente pode tratar. Diferentes tipos de ano, eu tenho diferentes tipos de deformidades mais frequentes. Então aí a gente aborda um pouquinho mais específico de coletes, né? Que eu acabei de falar agora, sobre coletes, tipos de colete, a gente explica direitinho isso. Legal. E eu vou falar de treinamento muscular respiratório para pacientes neurológicos, que sempre é uma dúvida, sempre um dilema. E aí, trabalho respiração com esses pacientes ou não? Como que eu ganho endurance? Como que eu ganho força com esses pacientes? Então, nós esperamos vocês no dia 5 de setembro, tá bom? Que é um sábado. Quem quiser mais informações pode mandar aqui direct pelo Instagram ou direto no nosso WhatsApp. Cris, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado Imagina, eu que agradeço. pela forma simples que você fala, como até mesmo o pessoal comenta e fala assim, nossa, parece que é até mais fácil entender depois que a Cris explica. Obrigado pela parceria de sempre, viu? Imagina, eu que agradeço. Desculpa aí o atraso que começa a travar tudo. Falei, justo hoje, mas deu certo aí. Eu que agradeço Deu o certinho, convite. conseguimos cravar nos 20 minutos. Então tá bom. Gente, Eu que obrigado, uma agradeço, boa viu? tarde para vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Até a jornada. Até.